A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos dão uma honra nesse instante de estar conectados conosco, né? Estamos ao vivo pela nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, e também na nossa rádio, né? Na nossa rádio Cristo Vive FM. Que você tenha um bom dia, um abençoado dia nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, né? 16 de julho do ano de 2025. Tudo está no controle, tudo está na presença de Deus, tudo é para a honra e glória de Deus e Ele está presente nas nossas vidas se assim nós obedecermos a sua palavra. E estamos convidando os nossos queridos e amados irmãos para estar juntos conosco também no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, Pastor Raimundo Clenier. Nossos vídeos, né, estarão ali. Nossos trabalhos também da obra missionária, né, Ainda ontem estivemos na cidade de Tramandaí, né, ali no bairro Parque Presidente, né, estivemos ali fazendo uma visita, né? Quero mandar um abraço ali para os nossos irmãos, para as nossas irmãs ali, para aquelas crianças maravilhosas ali, né? Aonde aprendemos a amar, fomos levar ali bolachinhas, massa, feijão, arroz, leite, roupinhas, calçadinhos para aquelas crianças. Que Deus possa vos abençoar aí, a todos daquele bairro, da cidade de Tramandaí, né? Também mandamos um abraço ali, né, para Fabiana, minha sobrinha ali, né, na Praia do Barco, distrito de Capão da Canoa, aonde todas as semanas quase estamos ali também ajudando aquelas pessoas ali. Estamos fazendo a obra de Deus com muito amor, com muito carinho, olhando para o ser humano, olhando para as almas, né, prestando muita atenção, né, nas vidas de como as pessoas estão vivendo. E olhando para a Bíblia Sagrada, eu não canso de dizer que o segundo mandamento ele é infalível para o verdadeiro cristão, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Olhar, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós pegamos o seguinte, pegamos como se aquela pessoa estivesse no nosso lugar e nós estivéssemos no lugar dela. Fica aqui uma palavra de reflexão, que nós iremos fazer a leitura agora, uma leitura bíblica na palavra do Senhor, na palavra de Deus, no livro aos Hebreus, no capítulo 2, e no versículo 3, que diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aqui o escritor aos Hebreus está fazendo uma pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos? Observe, ele está dizendo assim: para onde iremos nós? Diz na outra tradução. Se negligenciarmos, se nós deixarmos passar esta grande oportunidade que nos é posta e também que nos foi posta diante de nós, esta tão grande salvação que o Senhor Jesus Cristo, através de um ato, né, de um ato verídico, comprovado pelos seus discípulos, pagou na cruz do Calvário. Aqui o escritor faz essa pergunta
falando para mim e falando para você que está nos ouvindo. Para onde você vai? Aonde você quer chegar? Como você vai escapar se você negligenciar? Quer dizer, se você fizer pouco caso, se você não atentar em abraçar com todo o amor, com todo o cuidado, esta tão grande salvação que está posta diante de nós. Então, eu fico aqui a meditar e a passar pela minha mente de que esta salvação ela está posta diante de toda a sociedade, diante de todas as pessoas, e cabe a cada pessoa, cabe a cada ser humano ou abraçar, ou tomar uma posição, ou não aceitar. E o escritor aqui, ele nos diz bem claramente, né? Como escaparemos nós? Para onde iremos correr? Aonde iremos encontrar uma outra salvação? Aonde iremos encontrar um outro Deus que nos proponha diante de nós esta tão grande oportunidade? Fica aqui um sinal de alerta, fica aqui esta pergunta para cada pessoa, para mim, para você, embora você seja cristão ou não seja. A pergunta aqui que o escritor faz é para todo ser humano, é para todos nós. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor? Esta salvação que foi proposta e posta diante de nós pela graça. E a Bíblia diz, olha, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Isto é dom de Deus. O que quer dizer a palavra graça? A palavra graça quer dizer favor e merecido. Nós não merecíamos ter a salvação. Nós, de maneira alguma, merecíamos o céu. Mas pela graça, em Cristo Jesus, o nosso Deus, hoje o nosso Deus, nos deu esta grande oportunidade, porque Ele viu que nós, pelas nossas próprias forças, Ele viu no tempo da antiguidade também que pelo sacrifício de sangue de bode, de cordeiro, de sangue de novilhos, de animais, ninguém herdaria a salvação. Alguém teria que pagar o preço de um sangue inocente para reverter esta situação. Por quê? Pelos sacrifícios que as pessoas estavam fazendo, elas não estavam mudando de vida. Elas pecavam hoje, pecavam amanhã, e isso criou-se um ciclo vicioso. Agora, a partir do momento em que o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, veio e fez uma oferta agradável, que agradou ao Pai, né? Oferecendo-se em sacrifício vivo por
toda a humanidade, Deus se manifestou de uma tal maneira que aqueles que entregarem a sua vida para o seu Filho poderão herdar a vida eterna e terão as suas vidas transformadas. Transformadas como, pastor? Ela começa uma transformação dentro do seu íntimo. Muda a mente, muda as atitudes, muda os pensamentos, muda o caráter e começa a mudar também o coração. Pessoas que tinham um coração rancoroso, um coração maligno, um coração perverso, começa a ter um coração de amor. Pessoas que odiavam o seu próximo, quando se convertem a Jesus, quando entregam a sua vida para Jesus, esta pessoa muda as suas atitudes. E aqui, esta pergunta ela vai de encontro. Você quer mudar de vida? Quer mudar o seu caráter? Você quer mudar a tua situação? Então, não negligencies essa tão grande salvação que está posta diante de você. Ela está diante dos seus olhos. Então, não negligencies. Aí nós vamos mais à frente um pouquinho, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que aqui o escritor está dizendo? Olha, Jesus veio, anunciou o reino de Deus, anunciou o reino dos céus, anunciou a salvação, e após ele voltar para a eternidade, para o trono onde ele havia deixado ao lado do Pai, os seus discípulos continuaram esta caminhada de fé. Continuaram falando deste evangelho. Continuaram os discípulos a anunciar o caminho da salvação. Então, eles foram testemunhas natos de que alguém que a passou, alguém que estava ali, alguém que ministrou, alguém que anunciou, além de deixar um legado, deixou também provas contundentes de que os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que andaram com ele, também iriam continuar esta grande obra. E no versículo 4 diz assim, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, nada mais nos resta observar algum outro caminho, se este caminho da verdade, se o caminho da salvação, que foi posto com provas, né? As pessoas não têm como escapar, as pessoas não têm como fugir. Eu um dia, na sua prestação de conta, diante do Cordeiro, o Cordeiro poderá responder esta pergunta que eles vão fazer. Mas como? Que salvação era esta? Que salvação era aquela? E ele vai dizer, eu deixei os meus discípulos, eu deixei os profetas, eu deixei uma obra na face da terra, aonde o evangelho foi anunciado. E o evangelho era o caminho da salvação. A palavra pregada,
aquilo que eu vim fazer na terra, que eu vim lançar a semente. Eu fui o bom semeador que semeei a boa semente da palavra do meu Pai. Aqueles que deram crédito. Aqueles que deram crédito herdarão a vida eterna. Porém, aqueles que não deram crédito à minha palavra perderão a oportunidade desta tão grande salvação. Não podemos deixar escapar. Porque, meu irmão, porque minha irmã, há algumas oportunidades que elas vêm diante de nós e elas voltam. Mas tem oportunidades que ela vem e ela não volta mais. E a pergunta é esta: se Jesus colocou diante de você esta tão grande salvação, a pergunta é esta: para onde você vai recorrer? Para onde você vai fugir? Para onde esta geração irá, fugir? Irá procurar um outro Deus, um outro caminho, uma outra palavra. Veio até outros oferecendo caminhos, mas o caminho com que eles ofereciam era um caminho de homens. Veio Buda, veio Maomé, veio vários outros profetas falsos, ensinando, como disse Paulo na Epístola aos Gálatas, um outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo, que não era o evangelho da salvação, era uma outra religião. E a palavra religião no original ela quer dizer religação. Estávamos nós desligados. Estava cortada a corrente de ligação que ligava o homem a Deus, porque todos tinham pecado. E diz a Bíblia, estavam destituídos da glória de Deus. Mas veio alguém, veio Jesus, e fez esta religação. Ele intermediou através da cruz do Calvário, pagando o preço, ele nos religou novamente com Deus. Diz a Bíblia que após ele expirar na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí abriu-se a oportunidade para que todos nós pudéssemos ser salvos. Então, o que é mais que nós temos que aprender? Aprender a ouvir, aprender a dar crédito na palavra do Senhor. Se o Senhor não estivesse tido de misericórdia de nós, nós iríamos viver um tempo na face da terra, iríamos morrer e partir direto para o inferno, para o Hades, lugar de condenação, lugar de sofrimento eterno. Mas o meigo nazareno, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao se entregar na cruz do Calvário, diz a Bíblia que a terra tremeu, o sol escureceu e não deu seu brilho quando ele expirou. Mas este momento, ele assinou uma carta para Deus, dizendo: Pai, a partir deste momento, a partir deste ato com que eu vim cumprir na face da terra, abri a oportunidade de salvação para todo ser humano, para toda a humanidade. E eu volto no versículo 3 do capítulo 2 dos Hebreus. Como, escaparemos nós se negligenciarmos
tão grande salvação que está posto diante de nós. Quer dizer, aqui o Senhor colocou diante de nós uma escolha de vida ou de morte. E esta escolha, o Senhor Jesus Cristo não pode fazer por nós. Nós é que temos que fazer a nossa escolha. Tem escolhas que nós fizemos certo e tem escolhas que fizemos errada. Tem escolha que às vezes você faz e errou hoje, mas se você se arrepender e voltar atrás, poderá reverter a situação. Mas a escolha da salvação depende tão somente de cada um de nós. Se nós negligenciar essa tão grande salvação, perderemos a oportunidade de herdar a vida eterna. E já estamos cansados de ouvir. As pessoas tomam as suas decisões erradas, as pessoas seguem os seus caminhos errados, e quando vem partir deste mundo, quando ela vem a morrer, as pessoas escrevem um título bem assim: vai em paz. Se a pessoa negligenciou a salvação, como irá ter paz? O nosso Senhor Jesus Cristo, estando junto com seus discípulos, ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz que este mundo oferece é uma paz passageira. É uma paz momentânea. E a paz que o Senhor Jesus Cristo oferece para cada ser humano é uma paz duradoura. É uma paz dentro da alma. E a paz que o mundo oferece é um intervalo. São momentos de tranquilidade para a vida. É bem diferente você ter uma paz de Cristo, uma paz interior, que a tua alma possa respirar sossegada, do que você viver alguns momentos sem uma guerra, sem uma luta, sem um problema. Mas hoje, diante desta palavra que a Bíblia está falando, que o escritor está dizendo, que está posta diante de mim, está posta diante de você, você é que decide o caminho em que você pretende seguir, o caminho em que você pretende andar, né? Diz a Bíblia Sagrada, né? Não sou eu que digo, diz a Bíblia Sagrada, um livro de Provérbios 14, 12, né? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele dá em caminho de morte. Então, as nossas escolhas aparentes, no primeiro momento, parece que escolhemos certo, mas só iremos obter o resultado depois que nós fizermos a escolha. A Bíblia diz no capítulo 3 do Gênesis que Eva, a primeira mulher, olhou para o fruto na árvore e disse bem assim: e viu que era bom. Quer dizer, os olhos olhou e aparentemente ela escolheu pela aparência. Olhou para o fruto e viu que era bom para se comer. E diz a Bíblia que ela comeu e deu para o seu marido, seu esposo Adão. E ele também comeu. Quer dizer, ela fez uma escolha pelos próprios olhos e pelo seu apetite. Olhou e viu, mas não diz em lugar nenhum que era bom. A Bíblia, ela diz que era fruto agradável para os olhos. Era agradável para os olhos, mas era um fel para a alma. Perderam naquele exato momento
a comunhão íntima que tinham com Deus e foram se esconder. Assim acontece com um filho rebelde, com uma filha rebelde, quando faz algo escondido do pai, quando faz algo escondido da mãe, quando faz algo pecaminoso, ela tenta se esconder. E toda pessoa que comete algo contraditório àquilo que as Escrituras diz, você olha nos olhos dela e ela não consegue fixar os olhos nos seus olhos. Porque a luz que há em você, da seriedade, da santidade, faz ofuscar aquelas trevas que está na vida da pessoa. Quando ela erra, ela vai falar e baixa a cabeça. Quando um filho ou uma filha erra, peca contra o pai e contra a mãe, o pai diz assim, olha aqui nos meus olhos, meu filho. Olha aqui nos meus olhos, minha filha. E elas não têm coragem de olhar no olho do pai, no olho da mãe. Então, o que está acontecendo? Acontece também nos dias de hoje, né? Quando Deus olha para os seus filhos, Ele quer que os seus filhos aprendam, não negligenciem esta tão grande salvação. Quero agradecer a oportunidade dos nossos queridos e amados irmãos, amigos e amigas que estão nesta live junto conosco. Nosso querido e amado irmão, presbítero Paulo Capioli, lá de Gravataí. Obrigado, meu companheiro, Deus te abençoe, Deus te dê vitória. Um abraço para todos vocês aí, para tua esposa, para as tuas filhas, né? Para nossa irmã Malvina, para o Renato, para o Eliésio, para a irmã Gorete, para todos aí, para a irmã Rosa, para todos vocês um grande abraço que estão aí ouvindo essa mensagem da palavra de Deus. Anos bons, dias bons nós passamos aí, mas um dia estaremos junto com o Senhor na glória, glorificando e exaltando o nome dEle, né? Então continuaremos nesta palavra, esta palavra que Deus tem colocado no meu coração, né? Repito de novo aqui no capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação que está posta diante de nós? Parece que eu vejo assim, quando alguém te faz uma proposta e está diante de ti. Ou você aceita, ou você não aceita, né? Diz, olha, está diante de ti. Você é que tem a resposta para este assunto. Eu estou fazendo a proposta. Assim também Deus, ao enviar o seu Filho unigênito Jesus, Ele fez uma proposta. Aqueles que aceitarem o meu Filho como seu único e suficiente Salvador, herdarão a salvação e a vida eterna. E aqueles que negarem, aqueles que não aceitarem, aqueles que não quiserem, perderão a salvação. Preste bem atenção de que é muito importante a nossa decisão. É a nossa decisão que vai chegar diante do Senhor e Ele vai dizer, bem-aventurado és, porque fizestes a escolha certa. E a decisão de algumas pessoas que tomaram decisões erradas vão dizer diante do Senhor, eu não aceitei, eu não quis ser o teu seguidor, eu não quis ser a tua seguidora. E então, a escolha de cada pessoa vai dizer o lugar aonde ela irá chegar. Um abraço também para nossa irmã, né, Irena Gomes Coelho, Deus abençoe, né? Nos lembrando do tempo em que nós servíamos a Jesus juntos na cidade de Osório. Deus abençoe. E Deus abençoe também, né, nossa missionária irmã Márcia, que está nos dando a honra, tem sido uma verdadeira missionária aí, fazendo junto conosco a obra de Deus, né? Adentrando aí nos becos e nos valados. Essa é a obra. Então, eu repito mais uma vez para que nós
possamos concluir esta mensagem. Você tem feito a escolha certa ou você tem feito a escolha errada? Você escolheu o caminho certo ou escolheu o caminho errado? Que caminho você escolheu? O caminho da salvação ou o caminho da perdição? O caminho que leva para a vida eterna ou o caminho que leva para a morte eterna? Você sabia que tem dois tipos de morte? A morte física, quando morremos, e a morte espiritual. A Bíblia diz que ai daqueles que partirem para a eternidade sem Deus. Aqueles vai ser a segunda morte, a morte eterna, sem mais o amor de Deus nas suas vidas, sem mais o direito de salvação, sem mais poderem se arrepender dos seus pecados. Que neste dia, muitas pessoas que estão nos dando a honra de estar nos acompanhando, tanto pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, e você que ainda não tem o nosso aplicativo, o nosso link, nos peça, né? E todos os dias, de segunda a sexta-feira, estamos ao vivo no ar, às 9 horas da manhã, levando uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de salvação. E você está tendo esta oportunidade. Você está tendo esta oportunidade, tá bom? Está colocada diante de você esta oportunidade. Incansavelmente, nós estamos anunciando. E basta você querer. Basta você aceitar. Basta você dizer assim, eu aceito ou não aceito. Eu quero ou eu não quero. Mas, para nós finalizarmos esta mensagem, além da escolha ser nossa, o próprio Senhor Jesus Cristo também disse algo quando ele estava aqui na terra para os seus discípulos. E ele disse bem assim, aquele que quiser vir após mim, quer dizer, aquele que quer me acompanhar, aquele que quer ser um seguidor meu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Nós vimos que à beira da praia ali estava Pedro e André, limpando as redes. E Jesus disse, vem e segue-me. Deixou as redes e seguiu a Jesus. Nós vimos que Mateus estava na coletoria, cobrando impostos. Jesus passa ali e diz, vem, segue-me. E ele deixou e seguiu. Meus irmãos, para nós seguir a Jesus, para nós andar no caminho de Jesus, nós temos que deixar muitas coisas para trás. Nós temos que abandonar muitas coisas. E o Senhor Jesus Cristo disse algo também para os seus discípulos. Aquele que não deixar pai, mãe, mulher, marido, filhos, filhas por amor de mim, não é digno de mim. Ele não disse para abandonar. A palavra abandonar é ir embora e nunca mais ter a comunhão. Não, ele disse aquele que não deixar. Quer dizer, fazer uma escolha de o servir em primeiro lugar. E depois continuar na vida cotidiana, do dia a dia. Mas primeiro ele. Tem pessoas que dizem que servem a Jesus, que amam a Jesus, mas na hora de carregar a cruz eles dizem bem assim, Senhor, creio que não foi para isso que você me chamou. Eu pensei que tudo que o Senhor teria para me dar era dinheiro, era fama, era alegria, era paz. Jesus diz, não. É uma cruz de dificuldade. A cada dia você tem um gigante para enfrentar. E o pior gigante que tem na nossa vida é o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Às vezes nós queremos fazer a vontade do nosso corpo, a vontade do nosso estômago, a vontade dos nossos olhos. E ele diz, não, meu filho, não é isso.
A cruz que você tem que carregar é o seguinte, é você gostar de alguma coisa e por amor de mim você negar, você não quiser. Você tem que jejuar, você tem que orar. Você está cansado ou cansada, mas eu quero te ver na minha casa me adorando. É este o prazer de Jesus, ver os seus filhos o adorando e glorificando na beleza da sua santidade. Às vezes você gostaria de estar em casa, no quentinho, principalmente agora no inverno, mas o Senhor diz, mas eu queria te ver na minha casa. Eu queria que você fosse lá dentro da minha casa prestar um culto de adoração a mim. Isto é carregar a cruz. Que bom, né? Que Deus venha nos abençoar. Eu quero orar com você, orar por todos os nossos irmãos, pelos pedidos de oração, onde estivemos ontem à tarde ali em Tramandaí, na nossa irmã, né, Eliane Silva. Que Deus possa abençoar aquelas crianças maravilhosas, lindas, né? E assim que Deus permitir, estaremos ali fazendo um culto de ações de graça, né? E orar por todo você, meu irmão, minha irmã, para que Deus venha te dar vitória, para que Deus venha te dar graça, para que Deus venha te abençoar. E convidando você, né, a estar todos os dias junto conosco. Eu tinha prometido até para os irmãos no mês anterior, de nós fazemos mais um outro programa, ou à tarde ou à noite, trazer um estudo, mas vou contar uma coisa para você, só se tivesse mais uns 10 Raimundo, né? Porque nós temos o nosso brechó solidário, aonde recolhemos roupas, calçados, móveis usados para distribuir para as pessoas carentes. Nós temos a nossa arrecadação de alimentos nos supermercados, aonde a gente tem que participar, tem que fazer os convitezinhos, tem que estar carregando também, tem que estar arrumando nos armários. Então a nossa vida é uma só, né? Às vezes vamos dormir bem cansados de tanto correr, mas dizer que está valendo a pena, porque nós estamos servindo aos nossos semelhantes. Então que Deus venha abençoar a todos, e eu quero orar junto com você. Quero orar junto com você, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Não sei o que você está pedindo para Deus, não sei o que você precisa, mas agora a decisão é sua. Diga para Deus nesse exato momento, eu preciso dessa minha bênção. E o Senhor me dando essa bênção, eu vou continuar muito mais te servindo, fazendo a tua obra, Senhor. Eu quero orar com você agora, ministrando a bênção sobre a tua vida. Se tem alguém que está aí doente, que está enfermo, que precisa de um milagre, creia tão somente no milagre. Ele ainda continua fazendo milagre. Oramos. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, chego na tua presença, Pai, como teu servo, com humildade no meu coração, Senhor, reconhecendo as minhas limitações. E quero agora, nesse exato momento, orar e interceder pelos teus filhos. Te pedindo, Paizinho querido, Senhor, adiante com providência, curando essa pessoa que está enferma, Senhor, operando um milagre, tocando nas vistas, tocando, Senhor, nos pulmões, tocando na garganta, Senhor, tocando na coluna, Senhor. Querido e amado Deus, aquela pessoa que está desempregada, aquele pai de família, Senhor, que está preocupado com os seus filhos. Eu quero orar, Senhor, por todos os pedidos e orações que as pessoas têm nos pedido. Quero interceder também pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Quero interceder pela nossa nação brasileira, Jesus, que está passando por um momento tão delicado. Queridos e amados Senhor da Glória, adianta na mente das autoridades civis, militares e eclesiásticas. Muda a mente, Senhor. Muda as atitudes dos corações dos homens. Querido e amado Deus, eu te peço a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E se Jesus não voltar, né? Se ele não voltar, até amanhã às 9 horas, com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus.